boa tarde aí para vocês no Brasil, boa noite aqui na Europa, domingão, e eu aqui outra vez com vocês. Muito bom estar aqui. O assunto de hoje é muito tocante, né? Ele me emociona bastante. Ele é um assunto que eu tentei fugir durante bastante tempo, mas essa semana me incomodou bastante, né? Eu sei que tem muita gente, eu sei, oi marido, eu sei que tem muita gente que precisa ouvir o que eu vou falar hoje, né? E se você está em grupos de crianças TDAH, TOD, se você conhece alguém que está passando pela situação que a gente vai falar aqui hoje, você deveria compartilhar essa live. Compartilha agora, tá? Vocês estão aí, quem já chegou, compartilha, porque é muito triste, né? O tema de hoje é: o meu filho me bate. O que eu faço? Nesses últimos anos que eu tenho assistido mamães, né, famílias onde as crianças têm um comportamento agressivo, violento, essa é uma pergunta que incomoda muito. E a resposta não é tão simples, mas eu vou tentar simplificar hoje, tá bom? Porque tem jeito, tá? Tem jeito. É um pouquinho de trabalho, mas tem jeito, tá bom? Por que eu decidi esse tema hoje, né? Essa semana rolou na internet alguns vídeos, sempre rola, né, esse tipo de vídeo. Um vídeo de uma criança que a mãe foi chamada na escola e diante do profissional da escola falando sobre a criança foi lá, pegou um arbusto e começou a surrar a mãe e também o profissional da escola, né? Então hoje eu vou falar para você, mãe, e vou falar para você também, profissional que lida com essas crianças, tá bom? Então se você conhece alguém, compartilha, porque hoje o assunto tá bem tocante. Também algum tempo atrás teve um vídeo que rolou muito, eu acho que é de uma família árabe, onde uma criança de 6 anos bate muito na mãe e alguém que está filmando ri e acha graça, talvez o pai, né? Tem um outro vídeo também de uma menina que ela puxava muito o cabelo da mãe e o padrasto ali tentando, né? Uma situação difícil, muito difícil, né? E a gente, oi Ju! E a gente hoje vai falar desse assunto que é tão delicado. Eu imagino você, mamãe, você, papai, ouvindo, lendo, assistindo esses vídeos e vendo milhares de comentários dizendo você não educa, quando você não educa seu filho. Eu, inclusive, compartilhei um dos vídeos, a ideia era chamar para discussão, mas como estava escrito assim, a mãe que não educa, muita gente achou que essa era a minha opinião, né? E se virou contra mim. Por isso que a gente hoje vai falar sobre isso. Eu vi um documentário também, um documentário no Ratinho, e eles entrevistaram... Oi, Faile, bem-vinda. Então, boa tarde, querida, bem-vinda. Então, eles fizeram uma entrevista com um menino, eu acho que o menino deve ter cerca de 9 anos de idade, ou menos, talvez, ele é bem miudinho. E na frente da mãe, o menino dizia que, bom, eu bato nela mesmo, que é para ela parar de fazer besteira. E ele dizia o quanto ele batia, o que ele fazia, né? E aí eles entrevistaram o vizinho e o vizinho falou que ele já tinha ajudado, né, a mãe nessa situação, uma vez que o filho estava com uma pedra, outra vez estava com um pau. E aí o entrevistador perguntou: o que você acha que vai terminar? Ele falou: não vai terminar bem, ou ele vai matar ela ou ela vai matar ele, né? Então, a gente tem visto isso cada vez mais nas escolas, é sempre um conflito muito grande. Oi, Silvana, boa tarde. É sempre um conflito grande nas escolas, porque
as escolas acham que os pais têm que, né, abordar essa situação e resolver, e os pais muitas vezes dizem, mas que profissionais são esses que não são capacitados para lidar com essa criança? A verdade é que é uma batata quente, né? Tá um empurrando para o outro porque não se sabe o que fazer, né? Então hoje nós vamos conversar bem profundamente. Prepara seu coração, abre a sua cabeça, porque nem tudo que você vai ouvir aqui hoje você vai gostar, tá? Mas o meu compromisso é com a melhora, é com resultados e não com paparicar ninguém tá sendo politicamente correta. Isso eu não faço. Qual é a autoridade que eu tenho para falar desse assunto? Duas situações. Uma, eu fui uma criança TOD, né? Uma criança opositora, violenta. Eu não batia na minha mãe e no meu pai, não. Aí é que tá. Porque eles não permitiam. Mas eu batia na escola, nas pessoas. E eu lembro bem, eu tenho um filho, que é o filho do coração, e ele era uma criança absolutamente assim. Ele batia muito na mãe e era horrível de ver, era assustador de ver. Eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu vi uma briga deles, né? A maneira como ele ferozmente falava com ela e como que eles brigavam. Então, vivendo isso, meu filho já está há 5 anos, né? 4 anos mais precisamente, e já 5 anos que ele tem a minha influência e ele não tem mais essa violência, essa agressividade. Oi, Carla, bem-vinda. Gente, senta a mão, compartilha, porque essa live hoje promete, tá? A gente vai tocar em assuntos bem delicados, né? Bem difíceis. E eu vou tentar acompanhar os comentários de vocês aqui ao vivo, nem sempre vem para mim, né? Então, vai colocando pergunta aí, gente, vai colocando pergunta, porque isso ajuda muito. Nem sempre eu lembro tudo que eu quero falar e as perguntas ajudam bastante. Então, vamos lá, já demos um tempinho, né, para a galera chegar. Bom, primeiro, precisamos entender por que as crianças batem? Qual é o sentimento que eles têm, né, quando eles ficam agressivos? O que faz? Será que eles têm consciência do que estão fazendo? Será que eles sabem exatamente a dimensão daquilo que eles estão fazendo? Que tipo de transtorno é esse? Que tipo de emoção é essa? Como que a criança se sente depois de agredir, né? As pessoas que eles mais amam. Obrigado, Carla. Carla disse o que mais você acha mais eficaz na intervenção comportamental. Bem-vinda, Lu. Então, por que as crianças batem? Qual é a necessidade que eles têm de bater? Como isso acontece? Por que isso acontece? Uma das coisas que eu já vou adiantar para vocês, eu vejo muito nas comunidades, e quando eu vi esses vídeos era o que mais se justificavam. Essas crianças têm um transtorno. Oi, Lu, bem-vinda. Então, o que eu mais lia era, essa criança tem um transtorno. Então, é como se ter um transtorno justificasse tudo. Não, tem um transtorno, então não tem problema, a gente tem que aceitar, a gente tem que conviver, a gente tem que conversar, não é? Bom, vamos lá, a gente vai ver por que as crianças fazem isso e como que a gente resolve isso, né? Então, é verdade, a maioria das crianças que tem essa impulsividade e agressividade, eles têm um transtorno. São transtornos variados, ele pode ser autista, ele pode ser um TDAH. O que é mais comum é ele ter o TOD, que é um transtorno opositor desafiador, né?
eu diria que são crianças dominantes, tá? Não existe exatamente um transtorno que caracterize essa violência praticada pelas crianças. E não são só as crianças que têm transtorno que praticam isso, não, tá? Não são só as crianças que têm o transtorno. O transtorno facilita pela impulsividade, pela falta dos neurotransmissores que fazem a criança ficar confortável, né? Mais feliz, como a serotonina, a dopamina, mas nem sempre é só o transtorno. Há crianças que fazem isso por outros motivos, e os motivos... Oi, Márcia! Ai, que bom que hoje você conseguiu tá aqui com a gente. Então, eu vou hoje falar com você também, professor, você psicopedagogo, você psicólogo, você que fica com essa situação de apagar incêndio, né? A criança bate na escola, os pais querem que a criança seja expulsa e a mãe acha que a escola tem que resolver essa situação, que os profissionais têm que estar preparados, tem que ter ali, ó, sabe, a bala mágica, a bala de prata que vai resolver o problema. São expectativas em cima de expectativas e a frustração é geral. A frustração dos profissionais que não conseguem, a frustração dos pais que não conseguem, então a frustração da própria criança porque ela gostaria de se comportar diferente. Vamos resolver isso? É fácil? Não é. É possível? É possível, tá? Então vamos entender primeiro, existe uma raiva e uma impulsividade. A impulsividade vem do transtorno, mas a raiva não, tá? A irritabilidade vem do transtorno, mas a raiva não. Mas o que é a raiva, afinal? Gente, raiva é igual a medo. Ah, não, Cléia. Não é não, você não conhece meu filho não tem medo de nada, ele entra na frente de tudo, ele bate em qualquer um, seja grande, pequeno, com arma, sem arma, ele não tem medo de polícia, ele não tem medo de ninguém. O meu filho não tem medo de nada. Será? Será? Se você já viu esses encantadores de animais, você vai ver que quando tem um animal raivoso, esse animal é medroso, ele é inseguro. Ele não está se sentindo seguro. E, gente, a segurança é tão importante, a segurança é a segunda maior necessidade do ser humano. A primeira necessidade são as necessidades básicas, de comer, beber, dormir, né? São as necessidades. A segunda necessidade maior do ser humano é a necessidade de segurança. Então, quando uma criança tem raiva, essa criança não está se sentindo segura, né? Tem uma palavra em inglês que ela reporta melhor que essa palavra de seguro no Brasil, né? Safety, né? Ela não se sente protegida, não. Ela não se sente protegida. E daí que vem a raiva, tá? Então, a raiva é sempre medo. Sempre medo. Eu já dei um exemplo aqui, né? Que é o exemplo de quando você tá jogando um videogame e aí você faz as barbaridades, você não tem medo. Mas quando você tá na estrada e se alguém te corta do mesmo jeito que é feito no videogame, você vai ter raiva, vai xingar, ô filho de uma mãe, não tem mãe não, seu cabra, você quase matou a gente aqui. Quer dizer, você tem raiva quando você se sente exposto, desprotegido. Sabe a criança lá do programa do Ratinho? Então, a mãe disse que a criança, ela desenvolveu esse transtorno, né, agressivo, violento, quando o pai, que sofria de depressão, se suicidou na frente da criança.
né? Então, ele desenvolveu. O que essa criança sentiu quando viu o pai se suicidar na frente dele? Ele se sentiu medo. Ele se sentiu desprotegido. O herói dele, a pessoa mais forte do mundo. Quem já foi criança sabe que a gente acha que os nossos pais são os homens mais fortes do mundo. Eu dizia assim, meu pai é tão forte. Lembro, com 5 anos de idade eu dizia assim, meu pai é tão forte que ele consegue levantar um caminhão com um dedo. Essa é a fantasia que a gente tem. A gente acha que o pai, né, é aquela pessoa forte, corajosa, protetora. E esse pai se suicida na nossa frente. O que pode deixar a gente mais vulnerável nessa vida do que uma cena como essa? Nada, nada, né? Então dá para entender o transtorno. Dá para entender o transtorno. A criança começa a ter medo da vida. Nossa, se meu pai, né, ele não conseguiu mais viver, o que é essa vida? Né? Como eu vou conseguir viver? Esse é o medo, né? Eu também percebo algumas mães dizerem assim pra gente: ah, o meu filho, eu sou o ponto de agressão do meu filho, ele só agride mais a mim, né? Meu filho agride a mim, tá me faltando a palavra agora em português, né? Mas eu sou o ponto de ataque dele, vamos dizer assim. Todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Quando a criança decide agredir mais a mãe. Você sabe por quê? A gente vai chegar lá. Mas primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a criança que bate, ela tem consciência do que ela tá fazendo? Ela sabe o que ela tá fazendo? Ela sabe que ela tá fazendo mal? Como é que é isso? Né? Como é que é isso? Ela sabe isso? Ela tem plena consciência? O que a Carla tá dizendo? Ah, Carla fez uma pergunta boa. Quando você é a única que ele não ataca. Obrigada, Carla. Me cobrem se eu não falar. Não deixa eu terminar essa live, porque é disso que eu quero falar. Aconteceu comigo, Carla. O meu filho, quando veio para minha, antes de vir para minha companhia, eu era a única que ele não atacava. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, gente, essa luz aqui tá me incomodando um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu melhorei, né? Então, me cobra, viu, Carlinhos? Então, será que eles têm consciência? Eu queria trazer para vocês aqui um caso que aconteceu lá na Califórnia, né? E o menino chamado Lucas, traduzindo para o português, né? É Luke. O Lucas, de 13 anos, ele fez parte de uma pesquisa, né, de crianças que batiam e tal. E o Lucas disse o seguinte: olha, eu não vou bater nela muito forte, porque se eu machucá-la e ela tiver que ir para o médico ou hospital, ela vai ter que contar o que aconteceu. Então, eu não bato tão leve, mas eu bato duro o suficiente para assustá-la. Lucas, 13 anos, disse isso, né? Então, o Lucas batia na mãe consistentemente e ele fez parte de um trabalho que foi feito para controlar a raiva. Então ele disse, depois de algum tempo dentro desse projeto, ele disse: ah, eu não gosto disso, eu não sei, eu amo a minha mãe. Explica ele. Depois do tratamento para trabalhar a raiva, Lucas disse: o projeto está ajudando com a raiva. Antes eu batia na minha mãe pelo menos 2 vezes por semana. E eu já não bato nela há 3 ou 4 semanas. Isso é uma maravilha. Eu estou mais calma agora. Não estou com tanta raiva. Estou chegando perto da minha mãe. Eu não quero ser uma pessoa má. Então, o que vocês acham, gente? Conta pra mim. Vocês acham que o Lucas
tem consciência do que ele fazia? Eu vou contar mais uma história. Essa foi eu que vivi, né? O meu filho, que é o meu filho do coração, né? Eu cheguei a vê-lo agredindo a mãezinha dele muito ferozmente. Gente, ele tinha 4 anos, 4 para 5 anos. E ele fazia uma voz, sabe assim, uma coisa assim tão, sabe, tão raivosa. As expressões e como eles se agrediam, ele batia nela violentamente com 4 anos de idade. E ela batia nele também, obviamente. Pá, pá, pá. E eu... Bom, um dia, quando ele já tinha 5 anos, eu conversando com ele, dizendo pra ele que ele não podia fazer isso com a mamãe, ele disse pra mim: eu posso sim. Na minha mãe eu posso bater, eu posso chutar, eu posso morder, eu posso cuspir. Nela eu posso fazer o que eu quiser. Então eu pergunto a vocês, o Lucas se controlava, ele disse, vou repetir, o Lucas dizia, eu não bato tão forte para machucar, porque se ela tiver que ir ao médico ou ao hospital, terá que contar o que aconteceu. E o meu disse para mim, na minha mãe eu posso, nela eu posso bater, chutar, morder, fazer o que eu quiser. Será que a criança tem consciência ou não? Esse menino que teve esse documentário com a vida dele, ele dizia, eu bato mesmo nela para ela calar essa boca, parar de falar besteira. Então eu pergunto a você, é somente uma impulsividade? A Carla está dizendo, nossa, falta de limite, intervenção. Não, tem sim. Então, a maioria das crianças, se você conversar, eles vão dizer que batem, sabe que batem, sabe que é errado, e eles sofrem com isso, porque na verdade ninguém quer viver desse jeito, né? Agora, você viu, o Lucas disse, eu não bato tão forte, porque se ela for pro hospital, ela vai ter que contar. E aí, o que eu vou ter? O que ele tá dizendo ali, intrínseco? Se ela contar no médico ou no hospital, eu vou ter consequência. Mas eu bato o suficiente para ela se assustar. Então, veja bem, eu como uma criança TOD, eu batia nas crianças e eu posso dizer a você, eles não têm consciência do porquê batem. Isso eles não têm. Do porquê eu sinto raiva, não vem conscientemente. A maioria das nossas ações não são conscientes, infelizmente. A gente vive num estado de inconsciência. Então a Carla está dizendo, meu filho sempre relatou que não sabia porque sentia essa raiva, sofria muito quando ele voltava ao normal. Exatamente isso, Carla. Eles não sabem por que batem, por que eu sinto essa raiva. Isso eles não têm consciência. Mas eles têm absoluta consciência de com quem eles podem bater, quem eles podem agredir. Isso eles têm consciência. E tem consciência que é errado também. E tem consciência de que eles podem se controlar também. Então, não é uma impulsividade, como nós pensamos, que a criança... tem ali uma coisa que dá um start... Gente, desculpa, a palavra em português não tá vindo, né? E aí a criança desencadeia a crise. Não é assim, não é. O que eu falei? Como que eu vou falar? Porque se eu falar não, desencadeia a crise. Não é assim, não é. Como que começa? Bom, eu vou falar para vocês. Começa
A Carla tá dizendo, com meu filho isso acontecia na escola e melhorou demais. Então, Carla, é a mesma coisa. Você, muito provavelmente, como eu, não aceitava o abuso. Então, quando o agressor, ele não encontra digamos, a vítima perfeita, ou seja, alguém que aceite o abuso, ele não comete mais o abuso. Você já notou que o Todd agride somente as pessoas que são menos... Eles agridem animais de estimação, pequenininhos de preferência. Eles agridem muito bebês. Eles agridem crianças com mais fragilidade, aquele menino que é mais fraquinho. Ele não vai lá agredir o fortão, cara. Ele não vai. Sabe? Porque existe um prazer em agredir. Isso você precisa entender. Existe uma motivação que você deu ou deixou acontecer para que a criança agrida. Então, vamos dizer, começou de pequenininho, a criança tem uma irritação e sim, essa irritação faz parte do transtorno. Sim, faz parte do transtorno. Porque quando o teu organismo não tá bem, a irritação é parte dele, tá? Irritação. Aí a criança vai e te morde. Se você for uma pessoa que permite ser abusada, ela te mordeu, ela vai continuar te mordendo. E aí você reclama, você chora, você dá a ela a atenção que ela queria. E eu vou te dizer, quase todos os Todds, eles têm uma fantasia. Essas crianças agressoras e violentas, eu fui uma delas e eu posso dizer isso. Eles têm uma fantasia de que eles são fortes e de que eles batem e de que ninguém pode com eles. Mas não é que ninguém pode com eles, é porque eles só vão naquele que aceita o abuso, tá? Eles têm essa fantasia e têm um prazer. Cada olhinho arregalado, assustado, com medo deles, é o prazer. Então começa quando a criança na rua tá no supermercado e ela pede aquela Coca-Cola e você diz, não, você vai almoçar, não vou te dar a Coca-Cola agora. Não deveria dar nunca, né? Mas vamos supor, eu não vou te dar agora. E a criança faz um escândalo e você, assustada, começa a olhar para as pessoas. Ele começa a perceber que o comportamento dele tem influência no mundo. Porque chama atenção, as pessoas passam, olham, falam e você fica constrangida. Existe todo um circo que se monta e faz ele se sentir importante. Então ele se sente importante, né? Então eu vou falar aqui hoje como é que a gente quebra padrão de comportamento. Porque a Roberta tá falando, eu não deixo o meu se aproximar de mim dessa forma. Ele é Todd, já tentou, mas eu me imponho e ele não faz. Muito bem, Roberta. A gente vai falar disso, tá? De como você pode se impor, de como você pode evitar, mas o melhor que eu quero falar hoje aqui pra você. Trate da raiva do seu filho. Porque o que faz ele ter esse start, essa coisa de agressão, é uma raiva. E sob essa raiva ele não tem controle. Sob essa raiva ele não tem controle, ele não sabe. E ele é tão vítima quanto você. Ele é um abusador? É, mas ele é tão vítima quanto você. E vale a pena você cuidar disso, vale, sabe por quê? Ele abusa de você ou da irmãzinha menor ou do colega na escola e ele vai ser aquele que vai bater na mulher, que vai ter relacionamentos difíceis, que vai estar se envolvendo em briga o tempo todo, que vai ter uma vida difícil, que os relacionamentos vão ser estressantes, complicados. Então, se você quer o seu filho feliz, vamos trabalhar essa raiva, né? Então, da onde que vem a raiva? A raiva vem da fragilidade. Então, lembra, esse menino que o pai se suicidou na frente dele, agride especificamente a mãe. Ele não agride o vizinho. O vizinho vai lá salvar a mãe. Então, ele não agride o vizinho, ele agride a mãe. Por quê? Porque na cabeça dele, a mãe deveria
ter evitado que o pai se suicidasse. A mãe não evitou e a mãe é frágil. Toda vez que ele bate na mãe, toda vez que ele cria uma situação... Então a Rosa está dizendo, meu filho não me agride porque já me impus, mas agride crianças menores. O abusador é covarde. O abusador, ele bate naqueles que não se defendem. E é por isso que você, como mãe ou pai, precisa modelar o seu filho, porque essa foi a responsabilidade que foi dada a você. E você, educador, também. Essa é a responsabilidade de fazer um molde dessa criança para que seja uma criança realmente ajustada, tá bom? Então a gente vai entender isso aqui hoje. Eu espero que a gente tenha tempo. Vou tentar falar mais rápido para a gente chegar ao ponto. A raiva é sempre medo. A sua criança está morrendo de medo, ele está se sentindo desprotegido. Como é que a gente resolve isso? Aí eu vejo muita mãezinha dizer assim, ai, quando o meu vem me bater, eu seguro ele, eu abraço, eu beijo e eu digo eu te amo. É dessa forma? Não é não. Dessa forma você só provoca mais raiva. Porque você não está se protegendo. E se você não se protege, a criança automaticamente entende. Ela não protege nem ela mesma. Ela não vai me proteger. É claro que isso não passa a nível consciente, mas inconscientemente ele sente mais medo e, portanto, mais raiva. Ele está te pedindo para você interferir. Ele está te pedindo, me controle. Eu não quero machucar ninguém, eu não quero me machucar, não quero machucar você, não quero machucar minha irmãzinha. Não quero. Ele está pedindo para você interferir. Mas o mais importante, por que meu filho se sente inseguro? Por que ele sente raiva? Normalmente é porque ele percebe que dentro daquela família tem alguém abusando e tem alguém sendo abusada. Então, vamos dizer, uma mãe que vive um relacionamento abusivo, ela tende a ser abusada pelo filho. Ah, não, mas meu marido não me bate, ele não aprendeu isso em casa, Clara. E você tá falando besteira, o meu não aprendeu isso em casa. Será? Porque abuso não é só bater, né? Aquele marido que sai, não dá satisfação, que menospreza você, que fala coisas horríveis para você, a criança ouve. Então ele vai ter raiva de você. Sim. A Carla falou, meu filho sempre sofria, chorava muito, dizendo que não queria machucar ninguém. Sim, a criança abusadora, ela sofre. A criança abusadora, ela tá sempre sofrendo, ela tá sempre mal-humorada, ela tá sempre irritada, ela tá sempre insatisfeita. Permitir o abuso não é a melhor das coisas, né? Então, vamos lá. Normalmente, as crianças que mais abusam são aquelas crianças que se sentem mais desprotegidas. É quase sempre uma criança adotada, que já passou por 1 ou 2 lares e foi rejeitada, né? Uma criança que o pai abandonou, né? Que o pai abandonou. Criança que os pais são diferentes, né? Um dos dois são abusados, às vezes a mãe abusa do pai. Essas crianças se tornam TOD, tá? Quando vê que a mãe abusa ou o pai abusa. E abusar não é só abusar fisicamente, né, gente? Tem muita maneira de abusar. Abusar psicologicamente também. Quem que tá falando aqui? A Rita. Meu filho bate demais nos colegas. Uma vez ele me perguntou por que faz isso. Ele tem 6 anos, ele machuca demais os outros. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Todas as vezes que eu converso com alguém que bate, eu pergunto, meu filho bate na escola, meu filho bateu na escola, e eu pergunto qual foi a consequência que seu filho teve por bater na escola. Hoje uma avózinha no grupo falou assim pra mim,
Ah, eu quero assistir essa live porque o meu neto, ele me batia e uma vez ele me enforcou e parecia que nada acontecia. Quando a gente saiu, depois disso, a mãe ofereceu para comer e ele foi todo feliz, passou na minha frente, abraçando a mãe, todo feliz, foi comer. E eu fiquei pensando, uma criança que socou a cabeça da vó na tela, uma criança que... Não... Gente, veja bem, a ideia aqui não é criticar, é fazer você pensar no que acontece. Então, bateu com a cabeça da avó na tela e depois tentou enforcar a avó. E a mãe leva de volta para o shopping para comer? Hã? Como assim? Como se nada tivesse acontecido? Quais foram as consequências que essa criança sofreu? Qual foi a consequência? Então, eu outro dia estava conversando com uma mãe e a mãe disse assim, e falou, ai, porque o meu filho bateu na escola, recebi reclamação de novo. E eu disse, qual foi a consequência? Gente, o que a gente faz nessa vida tem consequência. Se eu, no trabalho, decido bater no meu colega, eu vou presa. E quando eu for presa, eles não vão me tratar com carinho, me abraçar e beijar e dizer, fica calmo. Eu ouvi uma mãe que disse assim, eu conto piada. Você está trazendo um modelo real para o seu filho? Quando ele bater no colega, o colega vai abraçar e contar uma piada? Gente, você está traçando um modelo errado para o seu filho. Não é assim. Não é assim que faz. A criança tem que ter uma consequência. Eu vejo gente que a criança bate na mãe e no minuto seguinte a mãe tá ali. Ai, meu filhinho, você quer um café? Vem cá, se seu marido te bateu hoje, amanhã você tá... Ou daqui a 5 minutos você tá dando um cafezinho com um bolinho e beijinho no seu marido? E por que você faz isso com seu filho? Seu filho tem consequências. Então, se ele não tiver consequência, ele vai continuar fazendo. Então, se seu filho bate na escola, a culpa é sua. Desculpa, mas a culpa é sua. Veja bem, eu tenho um filho com transtorno e eu fui uma criança com transtorno. Eu não estou dizendo que você não educa seu filho, porque você pode ter uma criança perfeitamente que você educou antes, que era calma, tranquila, pacífica, e aí você tem uma criança que é dominante que faz isso. Aí você vai dizer para mim, aí, Clara, eu fui perfeita com a outra. As pessoas são diferentes, as inseguranças são diferentes. Talvez essa sua primeiro filho ou filha que é perfeita não tinha medo, não tinha insegurança, não tinha raiva. Mas eu vou lhe dizer, não é abraçando e dando beijinho que você vai deixar essa criança segura. Não é. Você precisa primeiro ser enérgica, ter consequências, e as consequências têm que ser de acordo com a gravidade. Bateu numa criança pequena, você tem que fazer essa criança sofrer de alguma forma, que entenda que bater numa criança pequena é uma coisa muito feia, que você não pode fazer isso. É covardia. Bater em alguém. Agora, é engraçado. Quando você vê um adulto batendo numa criança indefesa num vídeo no Facebook, todo mundo fala assim, ai, se eu pegar, eu mato esse filho da mãe, se eu pegar, porque não sei o quê. Agora, quando você vê uma criança batendo numa criança pequena, ai, mas tem transtorno, ai, mas olha, tem transtorno, meu filho faz isso, mas ele tem transtorno. Qual é a diferença? Aquele adulto que bate, maltrata, judia de uma criança bebê? Oi, amada. Aquela criança que bate que maltrata a criança bebê é o mesmo adulto que bate e maltrata uma criança bebê. A Rita tá dizendo, no meu caso não muda nada. Independente do que eu fizer, mais castigo, mais tiro que ele gosta, revolta, bate nos amigos, aí... Qual é a solução? Difícil, hein? Rita, meu amor,
Eu sei. Eu sei, Rita. Eu tenho um Todd em casa. Tem que ter técnica. E é isso que eu tô tentando passar. Você tirar as coisas não é tanto que a gente precisa fazer. Na verdade, você precisa dar segurança pro teu filho. Você precisa dar o que ele perder também, né? Porque às vezes a criança já perdeu tudo. Olha, ninguém gosta dela, não tem amigos, já tirou o videogame, já tirou a televisão, já tirou tudo. A criança não tem mais o que você fazer com ela, né? Tem sim, tem sim. Primeira coisa, se a criança bate em você, porque o assunto hoje é a criança que bate nos pais. Tá? Então, se o seu filho bate em você, se ele tem 4 ou 5, 6 anos, até 9 anos de idade, o problema é você. Não é o seu filho, o problema é você. Então, você vai fazer o que com ele? Você vai controlá-lo, vai segurar ele, vai imobilizar o seu filho, vai ficar na altura dele e vai falar muito baixo. Eu não admito que você faça isso comigo. E aí, você vai colocá-lo sentado para pensar. Pronto. Você não deixa ele te bater, você controla. Mas se ele já tem 12, 13 anos, 14 anos e você não conseguiu controlar ele até agora. Oi, Magda, boa tarde. Oi, Carol. Então, se ele já tem 13, 14 anos e você não conseguiu controlá-lo até agora e ele vai bater em você, eu vou te dizer uma coisa. Você e todos os educadores, professores deveriam fazer um curso de defesa pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais esses transtornos estão presentes nas nossas crianças. E você precisa ter técnica para se defender dessa criança sem machucá-lo e sem deixar ele te machucar. Então não é uma coisa tão simples, tá? Então você tem que aprender um pouco de defesa pessoal. Então vai para uma academia, para um curso de Muay Thai e fala para o professor, olha, eu quero só me defender do meu filho, só isso. Você me ensina? E ele vai te ensinar. Então você pega essa criança, se você é educador e você tem um adolescente nessa situação, eu vou te dizer, a primeira coisa que você faz, você imobiliza essa criança. Imobilizou a criança, leva para um quarto, chega lá, dá uma cadeira para ele, dá um porrete para ele e fala assim, põe tua raiva aí agora. Põe tua raiva aí agora. Você vai socar essa cadeira até destruir a cadeira, você põe a sua raiva aí agora e deixa ele bater na cadeira, deixa ele babar, deixa ele espumar, deixa ele bater, deixa ele botar a raiva dele pra fora. Porque tem uma raiva ali, e raiva é medo. E ele precisa colocar aquele medo pra fora. Então, se ele tem 14 anos, 16 anos, se ele tem essa idade, primeira coisa que você precisa fazer é imobilizá-lo. Leva ele para um quarto, fecha a porta e fala, dá um porrete na mão dele e fala, agora você vai bater aí, bota essa tua raiva para fora. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te admirar. Ele vai te admirar porque tudo que ele está pedindo é, pelo amor de Deus, me controle. Não deixe eu fazer mais isso. Mas enquanto você ficar ali assustada, com medo, ai, eu não posso falar nada, porque senão ele vem, ele fica violento, ele quebra a casa toda. Meu amor, você está dando a ele o que ele quer. Porque a criança, ela se diverte, ela tem prazer. É da patologia, mas ela tem prazer. Então, o seu filho bateu no coleguinha da escola. Ele chega em casa, você vai controlar ele. Você vai falar para ele, filho, ótimo, ok. Então, você vai ter que escrever uma carta para o seu colega. Para você decorar essa carta, você vai ter que escrever essa carta 100 vezes. Sei lá quantas, você decide. E ele vai ficar escrevendo a carta. Olha, me desculpa, eu não fui legal com você, eu vou ser mais seu amigo, eu vou ser mais gentil. Tudo positivo, tá, gente? Eu serei mais gentil com você, eu quero que você aceite minhas desculpas. E ele vai escrever 100 vezes. Eu fiz isso com meu filho. Eu fiz isso. Então, ele vai ter uma consequência. E aí, ele vai ter que ir lá pedir desculpa. Né?
Então, se você tem moral com seu filho, você vai fazer isso. Agora, uma coisa que funciona muito é não é você tirar, é você dar. É você dizer, olha, se você tiver um comportamento excelente com seus colegas, tudo direitinho, a gente vai fazer aquele programa maravilhoso. Você vai dando à criança, não é tirando da criança, é dando para a criança. E ele vai começar a se perceber que ele pode conquistar. E o mais importante é você fazer ele ser bem-sucedido. Ele pode conquistar. Agora, eu vou te dizer, se o seu filho vem da escola e ele bateu no colega e você dá beijinho e fala, oh meu amor, você não devia fazer isso, a mamãe fica triste e enche de beijinho, não dá nenhuma consequência pro seu filho, você tá moldando ele errado. Você tá moldando ele errado. Então, se ele fez errado, ele tem que ter consequência sim. E consequência não é tirar o videogame, tirar a televisão, não. Consequência é ele ativamente fazer alguma coisa em relação àquilo. E ativamente escrever uma carta é muito legal. E fazer ele ir lá na frente, fazer a professora ir lá na frente dizer as desculpas para o colega que ele bateu. Isso vai fazer ele refletir que o prazer dele bater é menor. Eu já fiz uma live sobre isso, então eu não vou me estender muito, tá? Mas vamos lá, falar de 4 aspectos quando o seu filho bate em você. Primeiro, tem o sequestro emocional, o impulso, né? Isso é da patologia. Então, a criança está irritada, você disse não, ele vai e te bate. O que você precisa fazer? Você precisa evitar que ele te bata. Opa, que é isso? Como assim? Ei, menino, vem aqui, vamos conversar. O que é isso? Ei. Não, isso não existe. Ei, aqui ninguém bate em ninguém. Eu não bato em você e você não bate em mim, entendeu, meu filho? Entendeu? Que isso nunca mais se repita, tá? Qual é o seu problema? O que você tá com raiva? Ai, porque... Aqui a gente fala baixo, tá bom? Aqui a gente fala baixo. Aí se você tá no shopping, volta pro carro. Se você tá no cinema, sai. Faça que ele tenha uma consequência imediatamente. Ai, desculpa, eu tirei aqui, alguém tava falando comigo, eu vou ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem falou. E tô aprendendo agora intervenção comportamental com a Clara Ullman e colocar em prática funciona mesmo. Eu e meu filho e deu tudo certo. Usei uso com meu filho e deu tudo certo. Sim, dá certo. E o mais importante é que você se ajude ao seu filho. Porque lembra que o Lucas falou? Ele falou, eu não quero ser uma pessoa má. Ele não quer bater na mãe, mas batia 2 vezes. Sabe? Por quê? Porque não havia a consequência. Então, ele não vai ter relacionamentos, ele vai ter uma vida muito difícil se você não intervir, tá? É você que tem que fazer interferência. Então, vamos entender. Tem 4 aspectos que a gente precisa entender. O primeiro é o impulso. O impulso vem da patologia. Pronto. Nem sempre se tem consciência sobre os impulsos. Então, a criança tentou fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é impedir. Opa! Que isso? Que isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Pronto, impediu. Você não, bater, gritar, chorar, você tá mostrando fragilidade. Você tem que ser forte, mulher. Se não sabe, vai procurar um professor de Muay Thai, do que for, de capoeira, do que for. Enquanto o primeiro homem forte da sua vida, você me ensina a me defender do meu filho, sem machucá-lo, tá? Primeira coisa. Porque o impulso sim vem da doença, mas o impulso, ele pode ser controlado a partir do momento que a criança tenha a consciência que aquilo que ela está fazendo é inaceitável, tá? Manipulação. Gente, o TOD, a criança com transtornos psiquiátricos, ele manipula. Alguns ele vai bater, e outros ele vai ser tão bonzinho, outra hora ele vai ser tão bonzinho. É manipulação.
O medo que ele faz você ter. Ai, eu dou logo porque senão ele quebra tudo. Não pode, gente, não pode. Sabe? Você tem que ter firmeza ali, não deixar ele te manipular. Entenda, bater, fazer o outro ficar assustado, dá prazer. Eu lembro de ter deixado pessoas assustadas. Eu falar assim, eu dei um soco na porta, quebrou a porta. Eu achava que era o máximo, né? Eu dou um soco na porta, eu quebro a porta. Eu já vou logo batendo. Eu fui uma criança Todd. E eu achava que não batia na minha mãe nem no meu pai. Daí eu te digo, a criança Todd, ela sabe com quem ela se mete, tá? Ela sabe. Eu, meu filho, com minha mãe, com meu pai, sem chance. Com meu pai, então, Deus me livre. Meu pai militar, mas não rolava mesmo, né? Então, o prazer do jogo de poder. Então, um menino que diz, eu bato, mas eu bato para não... Porque se ela... O suficiente para ela ficar assustada. Porque se ela for no médico, aí vai dar problema. Então, olha, ele quer te assustar. E você fica assustada com medo. E aí você tá reforçando. Ele vai ter uma namoradinha que vai ficar com medo. Acaba matando a namoradinha. Sabe, esses feminicídios aí? Desculpa, mas vem de crianças assim, sabe? O retrato, né? Então, padrão de comportamento. Isso é muito importante. Você que o seu filho já bateu mais do que uma vez em você. A criança cria um padrão de comportamento. Então, ele fez isso uma vez, ele sucedeu, ele bateu, você ficou com medo, você ficou assustada, a partir dali você obedece. Não, eu não digo não, porque é melhor deixar, senão ele vai quebrar a casa toda, vai me bater, e eu não quero passar por isso. Então você está criando um padrão de comportamento. Você só vai resolver isso quebrando o padrão de comportamento, tá? Então, algumas pessoas falam assim, mas eu dei pro meu filho a Ritalina, eu dei a risperidona, eu dei isso, eu dei aquilo, e ele continua me batendo, ele continua mal. Remédio não vai fazer milagre. Remédio não educa, remédio não cria valores. O remédio, ele te dá a capacidade de você administrar melhor a situação. Ele vai tirar um pouco o impulso. Mas como nós ouvimos o Lucas falar aqui, como nós ouvimos o menino lá do seriado do Ratinho falar, e como nós ouvimos o meu filho falar da mãe, eles já criaram um padrão. Meu filho falou, na minha mãe eu posso sim, né? Eu bato, eu cuspo, eu xingo, eu chuto, eu faço o que eu quiser. Na minha mãe, eu faço o que eu quiser, o meu filho me disse. Na minha mãe, eu faço o que eu quiser. Em você não, você não deixa. Mas na minha mãe, eu faço o que eu quiser. Entende? Eles sabem. E isso não vai ter remédio. Você vai entrar na OmniLife, vai dar o Kenya, vai dar o Estar Bem, vai dar os produtos todos da OmniLife. Não vai mudar isso, gente. Não vai mudar. Não vai mudar porque tem um padrão de comportamento. Não é o transtorno. É você com o seu medo, você não dá segurança para a criança. Então, geralmente, a criança abusiva, ela encontra uma mãe fraca, impotente, medrosa, passiva. Ela vê o pai abusar. Não é abusar só bater, mas ela vê o pai dizer, tu não faz nada, tu não sei o quê, você é uma burra, você não resolve esse tipo de abuso psicológico, né? Fazendo a mãe se sentir menor. E aí, ele faz, por quê? Porque ele não se sente seguro. Eu lembro que o meu filho, ele sempre falava assim da mãezinha, eu tô preocupada, minha mãe tem uma dor de cabeça. Sabe aquela mãe depressiva que chora? A criança se sente inseguro.
Então, o que você precisa fazer é deixar o seu filho mais seguro. Você precisa se fortalecer emocionalmente para passar para sua criança uma segurança. E a segurança você não passa com beijinho, não, amor. Você vai passar com beijinhos e abraços quando ele não abusar mais de você. Aí você vai ser uma mãe de beijinho e abraço. Eu sou uma mãe de beijinho e abraço o tempo todo pro meu filho. É o tempo todo uma esfregação só. É o tempo todo cheirinho, abraço, aperto de mão, cosquinha. É o tempo todo que a gente não briga. Não briga porque eu me impus respeito, primeiro, tá? Então, beijinho ou abraço vai ser consequência do comportamento bom dele. E aí, você que tem que estimular esse comportamento, tá? Então, normalmente, é muito interessante, normalmente, as mães que acham que não pode ser dura com a criança, estabelecer regras, limites, são as que batem. Por quê? Porque são essas crianças que não têm limites, que aí você fala assim, que gente estúpida, que gente ignorante, tá falando que o problema é a educação, não sabe que existe o transtorno. Amor, existe o transtorno, mas existe a falta de regra. Existe a falta de limites, tá? Então, é disso que a gente está falando aqui agora. Estabeleça regras, estabeleça limites e cuide de você, se proteja. O que eu ouço de mãe dizer assim, ele bate em mim, bate na irmãzinha pequena. Que diacho de mãe que você é, que deixa uma criança bater numa criança de 1 ano, de 2 anos? Como assim? Como assim você deixa? Que diacho de mãe é você? E se você não consegue proteger o seu bebê, como que você vai proteger ele? Ele também se sente desprotegido. Tá vendo que o problema é você? Eu tô falando pra mãe, gente, porque geralmente esse comportamento é um comportamento da mãe, mas isso pode ser o contrário também. Acontece que às vezes a mãe é mais dura, linha dura, e o pai é mais permissivo. Aí a coisa piora, né? Porque quando esse comportamento fraco, impotente vem do pai, é muito pior. Porque na fantasia da criança, o pai é forte, né? Então isso precisa ser observado. Outra coisa que precisa ser observada é a dinâmica familiar. Como é que é essa família? Quanto tempo vocês dedicam para essa criança? O quanto vocês trabalham com essa criança? O quanto vocês trabalham no sucesso dessa criança? Porque cada vez que a criança bate em você ou no colega, ela está tendo um insucesso. E você tem que diretamente estimular o sucesso dessa criança. Tá bom? Gente, acabou o nosso tempo, nós vamos ficar por aqui, tá? Então, minha dica para você, professor, só revisando, é aprenda a controlar essa criança, aprenda a defesa pessoal, se controla a criança, leva para um quarto, tenha o quarto da raiva, tá? Daí você põe uma cadeira ou uma almofada e dá soco, deixa ele dar soco, ou pegar um cacete, bater para ele tirar essa raiva, porque você não pode consertar os problemas familiares dele, mas você pode fazer ele descarregar aquela raiva ali na escola, tá? Você, mãe, imponha-se com a sua criança. Mostre para ele que você é forte e que ele não te domina, porque é isso que ele quer. Ele quer se sentir seguro, ele quer proteção. E você sendo fraca, impotente e se deixando abusar, você não é a pessoa que vai dar proteção para ele. Não é. Ele se sente mais forte que você, ele te domina, ele tem poder, ele tem tudo. É um jogo de poder, tá? Então, imponha-se, seja mais forte, trabalhe em você, trabalhe a sua autoestima. Eu lembro, é só para finalizar, eu lembro quando eu estava fazendo kickboxing e o Todd tem essa fantasia, porque a raiva cria a adrenal, né? Que cria aquela energia, e o Todd ele tem a ideia de que ele é forte, mais forte que todo mundo. Então eu tava lá com meu personal trainer, fazendo kickboxing, pá, eu dei nele.
Dei muito nele. Ele parou, olhou pra minha cara e disse assim: você bate, né? Você bate forte. Posso bater em você? Eu, opa, pera lá. Eu sou doida, mas nem tanto. Eu sou doida, mas nem tanto. Ele falou: eu posso bater em você? Eu disse: ui. Ui, o cara desse tamanho, com aquela luva de boxe. Ui, meus dentes aqui que custaram caro, vão embora, né? Ele falou: eu posso bater em você? Porque você gosta de bater, né, nega? Posso bater em você? Porque você agora me bateu feio. Posso bater em você? Eu tive a consciência de que eu estava colocando a minha raiva naquele momento nele. Aí ele me levou para um canto, levou lá para um saco e me fez bater muito no saco. Bate aqui. E eu cansada, já não aguentava mais, o sangue jorrando da minha mão, sabe? As luvas já não dava conta e ele bate aqui, eu quero ver você bater aqui. E eu bati até não aguentar mais. Então é isso que eu quero que você faça com seu filho. Entenda que ele só vai bater porque ele acha que você não vai se defender. E foi o meu caso batendo no meu treinador. Imagina, eu sabia que ele ia me bater de volta, né? Aí ele vira pra mim muito seriamente: você gosta de bater, né, nega? Você gosta de bater, né? Posso te bater de volta? E depois de bater ainda um tempão lá naquele saco de boxe, que meu sangue jorrou, ele ainda me fez fazer um monte de... Como é que é o nome de push-up? Não sei o nome. Aquele exercício no chão, né? Punição. Vai aí, quinzinha. Eu tive que fazer, né? Flexões é o nome em português. Vai lá. Paga 15 flexões aí. Só pelas porradas que tu me deu. Desculpa a expressão. Então é assim que se educa, tá? É assim que se educa. Dando consequência às flexões. Levando a criança para colocar a raiva fora. É assim que se educa. É assim que se mostra que você não vai ser abusada. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado. Não permita, porque você não tá fazendo bem à sua criança. Não tá. Ele vai crescer entendendo que a vida é assim, que ele pode bater em quem não pode se defender. E isso vai acabar muito mal para ele. Não vai ser uma pessoa feliz, né? E qual é a nossa função? É moldar as nossas crianças para que eles sejam felizes, não é isso? Eu espero que você tenha sucesso, conte comigo. Quem quiser mais saber do tema, sugestões, é só escrever para mim que a gente vai falar. Com relação à impulsividade e à raiva, se você precisa de um tônico natural, pode me chamar, falar comigo. A gente tem tônicos naturais que você não precisa dar medicamentos pesados, que vão ajudar a controlar os transtornos psiquiátricos, a impulsividade, a raiva, a agressividade, mas nenhum medicamento, ainda mais que eu não estou falando de medicamento, né? Mas nenhum medicamento vai fazer o seu filho se sentir seguro se dentro de casa ele não tem uma situação que faz ele se sentir seguro. E se você não faz ele se sentir seguro, tá bom? Então, que você tenha uma linda tarde. Obrigada pela companhia e saúde.